noite, graça e paz. Eu gostaria de agradecer vocês que vieram nessa noite fria, muito fria. Não dá nem vontade de sair de casa. Mas nós estamos num lugar onde o Senhor aquece o nosso ser. Nós estamos num lugar onde nós somos aquecidas pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você entrou aqui com frio, você vai ser aquecida pela presença do Todo-Poderoso. Ele está neste lugar, eu creio. E eu quero agradecer a você que veio nessa noite para comemorar, esse culto de ação de graças pela nossa vida, a minha vida e do pastor Wilson. Nós já comemoramos com a nossa família, mas vocês também, como disse ele, é a nossa família. Então nós não poderíamos deixar de estarmos aqui glorificando e adorando o nome do Senhor. Nesta noite eu quero falar com vocês a respeito. Somos obra-prima de Deus. Eu quero falar para você que nós somos a coroa da criação. Eu quero dizer para vocês que para a gente chegar onde Ele quer, é necessário nós abrirmos mão de muitas coisas. E a primeira coisa que nós precisamos abrir mão é a da nossa vontade. A nossa vontade é limitada. A nossa vontade, ela tem prazo de validade. Sabe quando você vai ao mercado? Você vai pegando as coisinhas e você olha lá quando que vence, até quando que pode. Nós somos matéria-prima do Todo-Poderoso. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Gênesis 2, 27 e 28. Vamos no comecinho da Bíblia. Há poder na palavra. Há poder na palavra. Há poder na palavra. Há poder na palavra. Na palavra que saiu da boca de Deus, há poder. Na palavra que sai da sua boca, há poder. Eu quero que você feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos, Senhor, nós somos privilegiados por estarmos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor Deus. Buscando, Pai querido, fazer, Pai querido, aquilo que está no Teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai querido, para que o Senhor fale com Teus filhos nessa noite. Senhor, aquilo que o Senhor falou no meu coração, quando nós decidimos fazer um culto de ação de graças, Deus disse ao meu coração: filha, fale para eles, que eles são preciosos para mim. Filha, fale para eles que eles são barro nas mãos do oleiro, mas o oleiro ama cada um deles. Fale para eles que eles chegaram até aqui nessa noite porque eu sou, tenho cuidado de tudo. E eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui nessa noite e trouxe cada um dos seus filhos, porque o Senhor tem um plano perfeito. E o que nós mais queremos nessa noite é que esse plano se cumpra. É que a Tua palavra se cumpra. Que a Tua palavra se cumpra. Então que venha o Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém. Eu gostaria de ler com vocês Gênesis 2, 7 e 8. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Quando a palavra do Senhor diz homem, é a humanidade. Mas aqui quando ele está dizendo que ele formou o homem, aqui não existia mulher ainda, só era o homem. Ele fez do pó da terra. Nós somos feitura das mãos de um Deus Todo-Poderoso, que formou um homem. E como a pastora Janaína pregou semana passada,
Ele soprou, lembra que ela disse, respira. Nós temos um fôlego de vida. Eu gostaria de saber se alguém aqui já passou por uma situação a ponto de clamar por esse fôlego de vida. Alguém já passou? Eu quero contar um breve testemunho para vocês. Hoje, nessa noite, eu não tenho o privilégio de ter meu marido aqui do meu lado, porque ele está doente, está com uma gripe muito forte. Mas eu tenho a minha mãe, a minha nora, meu irmão e meu sobrinho. E a minha neta. E um dia, eu estava em cima de uma árvore, colhendo carambola. A gente tinha uma chácara e eu sou muito... Agora não, né? Pela idade. Mas eu sempre fui muito menina, eu sempre gostei muito de subir, de colher, principalmente de colher a fruta no pé. E um dia estava eu e a minha mãe. A gente estava colhendo carambola para levar embora, porque o pé estava muito, umas grandes, e eu queria levar, pegar. E a minha mãe estava embaixo, eu ia catando e colhendo e jogando para ela. E eu fui pegar uma que eu queria dar ponta. E eu coloquei no meu corpo e peguei. Só que a hora que eu peguei, eu fui para o chão. E quando eu fui para o chão, eu fui na frente da minha mãe, quase infartei ela. Eu passei do pé de carambola, debaixo do pé de carambola tinha um pé de limão cheio de espinho. Foi o que me salvou da morte. A mão do pai e o pé de limão. Eu me arranhei inteira. Eu me arrebentei inteiro. E quando eu caí, a única coisa que eu me lembro foi de olhar para o céu e não ter fôlego e clamar para Ele, que Ele me devolvesse esse fôlego de vida. Falei, pai, eu só quero só mais uma vez, eu preciso. Me devolve o fôlego. Sabe quando você não tem força nem para falar? Eu não tive forças para falar. Então ontem, quando eu acordei de manhã e eu fui orar, eu chorei muito, e o Marcelo, amor, como chora? Eu falei para ele, é porque o fôlego de vida que habita em mim, já tentaram tirar, mas o Senhor não permitiu. Amém. E essa situação me levou para o hospital. Eu fui para o hospital e chegou lá, eu tive que esperar, porque o Marcelo estava no rio lá pescando. E nós fomos para o hospital, e a hora que ele chegou lá no hospital, eu não sabia se ele gritava, se ele brigava comigo. E o médico falou, olha, agora não dá para você brigar com ela, você vai ter que brigar com ela depois. Nós estamos socorrendo. E a gente tinha uma chácara, não era na cidade de Londrina, era fora da cidade de Londrina. E naquele momento que eu caí, meu corpo foi e eu caí de costas para o chão. Aí eu fui para o hospital da cidadezinha, me mandaram para Londrina, vim para Londrina, fiz um monte de exame, não deu nada. 3 dias depois, meu marido tinha ido viajar, sempre trabalhou na aviação, então sempre viajando. 3 dias depois eu acordo, com uma dor que eu não sei de onde veio, tamanha dor. E eu liguei para meu irmão correu em casa, falei para ele, me leva para o médico, pelo amor de Deus, está acontecendo alguma coisa. Cheguei lá no médico, não tinha nada. Ele falou, você não tem nada. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu estou contando esses testemunhos para você ver que nós somos barro. Nós somos cuidado por Ele. Aí voltei para casa, não tinha nada. À noite eu comecei a orar e falei, Deus, o Senhor vai ter que me responder o que eu tenho. Gente, saiu um sangue de dentro de mim no meio da madrugada, acho que mais preto que a própria sal. Eu fiz um xixi junto com preto. Aí eu corri para o hospital de novo e ele disse, você teve uma hemorragia interna. Eu falei, mas eu tive aqui durante o dia, eu não tinha nada. Ele falou, mas você teve uma hemorragia interna. No tombo, eles tiraram a radiografia, eles olharam tudo e não tinha nada. Mas a força que eu caí, eu devo ter caído de uns 3,5 metros, aquele pé de fruta. Foi muito forte. Então, quando eu leio aqui que Deus formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas fôlego de vida. Vocês não têm ideia da gratidão que eu tenho do fôlego de vida que há em mim. E eu quero que você entenda nessa noite que este fôlego de vida que
habita em você. Foi o Todo-Poderoso que soprou. É Ele que todas as manhãs Ele dá ordem. Isso é algo meu, é da minha cabeça. Eu creio que Ele fala: misericórdia, vai lá, alcança a Rafaela. Misericórdia, corre lá e alcança a Bruna. Porque se a misericórdia é renovada todas as manhãs. Todas as manhãs esse amor é renovado. Todas as manhãs esse amor chega até a tua porta. Todas as manhãs esse amor te toma pela mão. E eu quero nessa noite que você entenda que você é barro. Que nós não somos nada. Eu vou começar falando por mim. Eu não sou nada se não for Deus na minha vida. Se não fosse Ele ter tido misericórdia, os homens não viram o que tinha dentro do meu corpo, mas Ele viu. E eu clamei: Pai, eu preciso viver. Eu tenho 2 filhos, eu quero viver. E Ele me deu novamente o fôlego de vida. E o que eu quero passar para você nessa noite: nós somos vaso de barro nas mãos do oleiro. Nós somos esse vaso. Sabe por que eu quero enfatizar isso? Porque muitas pessoas se acham. Muitas pessoas acham que porque tem um carro bonito, uma casa bonita, um brinco bonito, sei lá, qualquer coisa, as pessoas se acham. Esses dias eu falei com o pastor, a gente estava brincando, eu falei: pastor, nós estamos se achando sem ter se perdido. Aleluia. Misericórdia. Então a gente precisa entender que existe um Deus que cuida de nós e que nos ama da maneira que nós somos. Só que a partir do momento que você entrega a tua vida para Ele, Ele quer que você faça e seja o melhor. Eu não sei se vocês já ouviram: porque os crentes acham que eles são os melhores. Não, nós não achamos, não. Nós somos criatura enquanto nós não entregamos a nossa vida para o Senhor. A partir do momento que nós entregamos, nós passamos a ser filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então nós somos sim preciosos. Nós somos privilegiados por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí às vezes você pode pensar: semelhança, imagem. Amados, eu fui estudar hoje um pouco à tarde, e não significa fisicamente, mas sim racionalmente. Racionalmente, intelectualmente, espiritualmente semelhantes a Ele. Ele nos deu a graça de termos uma mente que, se a gente bem trabalhada, pode construir um império. Mal trabalhada, destrói nações. Olha como a nossa mente é perigosa. Olha como nós somos limitados. Mas quando focado, pode ser bênção, pode fazer a diferença numa nação. Mas se mal focado, se mal alinhado, estraga. Nós como cristãos, nós temos que nos preocupar, sabe com o quê? Com a nossa reputação. Com a nossa reputação não, porque a nossa reputação passa de trapo de imundície, mas nós temos que nos preocupar como que as pessoas nos veem. As pessoas nos observam o tempo todo. É o tempo todo. Eu quero que você abra lá em Gênesis 1, 26a. 26a. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem que estava falando aqui? O Pai falando com o Filho. Jesus já estava ali. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a palavra do Senhor diz que os anjos de Deus, eles foram criados para nos servir. Os anjos de Deus, eles não têm o que nós temos, que por sinal, eu lembro quando eu me converti, eu era inconformável, vou confessar aqui para vocês, com algo que se chama livre-arbítrio. Por termos o livre-arbítrio, às vezes as pessoas falam, não, mas
Tipo, eu escolho. Não, somos nós que escolhemos. É verdade. Só que nós temos que depois prestar conta de toda a escolha que nós fazemos. E o livre-arbítrio, eu lembro quando eu sofri o último acidente, quando eu passei pela cova dos leões. Eu lembro disso. De falar para Deus, sem conhecimento de Deus. Só ouvia falar, não tinha conhecimento dele. Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Mas sabe por quê? Porque eu escolhi naquela noite sair. Fui eu que escolhi desobedecer a minha mãe. Fui eu que escolhi ir em lugares que não era para eu estar lá. Fui eu que escolhi, sendo a imagem dele, a semelhança dele. Fui eu que escolhi caminhos errados. Fui eu que escolhi caminhar com pessoas erradas. Muitos de nós, amados, muitos, eu creio que todos, se não tivesse alguém orando por nós, não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Eu nunca tive planos de estar no altar, mas eu cresci com uma pessoa dizendo: você vai pregar, e para muitas pessoas. E era um sonho dela, não meu. Hoje o que eu vivo, eu gostaria muito que ela estivesse sentadinha aqui me vendo. Mas as orações dela surtiram efeito e aqui estou. Mas por causa de muitas escolhas erradas que eu fiz, eu poderia não estar aqui. E eu quero que você feche os seus olhos, porque eu quero que você ore comigo. Eu quero agora pedir perdão para Deus de todas as escolhas erradas que eu já fiz. Escolhas que podia e tentaram me impedir de chegar onde eu estou hoje. E escolhas que você fez que demorou para que você chegasse aqui. Eu tenho certeza que o plano de Deus para a tua vida é desde o ventre da sua mãe. Sabe por quê? Porque no Salmo 139 diz assim: os teus dias foram escritos e determinados por Ele, sem ainda nenhum deles existir. Então olhe comigo assim: Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu fiz escolhas erradas, por todas as vezes que eu não soube usar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um poder que, se eu não for sábia, se eu não ouvir a tua voz, eu posso perder a minha vida, perder a minha salvação. Por isso eu te peço nesta noite, me ajuda nas minhas escolhas, me fortalece nas minhas fraquezas e me levanta todas as vezes que eu cair, e que a tua palavra seja para sempre a luz para os meus caminhos e para os meus olhos, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão nessa noite, Pai, por todas as escolhas erradas, por todas as vezes, Pai, que o Senhor, Pai querido, olhou para nós entendendo, Pai, que nós íamos sofrer. E mesmo assim, Pai querido, nós te desobedecemos. Então nessa noite nós te pedimos perdão, Pai. Perdoa, Pai. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, nos ajuda como agir com o livre-arbítrio. O Senhor não nos fez como robôs, o Senhor nos fez como filhos amados. E o Senhor quer que a gente se achegue até o Senhor com o coração grato e com a certeza de que o Senhor vai fazer milagres. Em nome de Jesus. Eu concordo com a oração de vocês, faço a oração de vocês a minha oração. Em nome de Jesus. Por causa do pecado, o homem foi se degenerando, maculando a imagem de Deus. Mesmo feito do pó da terra, Deus nos deu o privilégio de sentir a presença dEle. O Espírito Santo habita em mim, Ele habita em você. Assim como há alegria no meu coração de festejar o meu aniversário, mais um ano de vida, a alegria no coração do pastor Wilson, tem que haver alegria na tua vida. Eu vejo o dia do aniversário como Deus parando tudo para te abençoar. Eu falo muito para as pessoas: gente, quando for o teu aniversário, conta para todo mundo. Sabe por quê? Quanto mais pessoas souberem o dia do teu aniversário,
aniversário, mais palavras de bênção vão ser liberadas, e palavras têm poder. A palavra do Senhor diz que as nossas orações Ele toma, Ele coloca em taças de ouro. Pensa quantas orações foram entregues ontem. E quando eu fui dormir meia-noite, eu falei: Pai, em nome de Jesus, fecha esse dia. Pega essas tacinhas, cada uma delas, porque eu sei que no momento certo o Senhor vai responder a oração do pastor Wilson, a oração do pastor Rogério, a oração do meu marido, a oração da minha mãe, a oração da minha sogra. Eu sei que Deus ouviu o que você falou a meu respeito ontem. Eu sei que o céu ouviu o que você clamou pela minha vida e pela dele ontem. Eu sei que nós abalamos o inferno ontem. Sabe por quê? Porque nos planos de Satanás era para eu ter morrido com 16 anos e meio. Mas, não, 16 anos, menos de um mês. Eu faço o aniversário dia 11 de junho. Eu sofri acidente no dia 1º de julho. Foi um acidente que eu fiquei entre a vida e a morte. Foi o mais feio que eu sofri até hoje. Foi ali que eu vi demônios pela primeira vez. Demônios rindo de mim. Dentro do hospital, e eu achava que era porque eu estava tomando medicamento demais. Pensava comigo, deve ser remédio, era remédio demais. Mas eles riam de mim. Foi ali que eu entendi que existia trevas e luz. Eu já tinha tido uma experiência espiritual com 12 anos, mas eu nunca tinha tido como eu tive quando eu entrei naquele hospital. Nunca tinha tido. E a gente precisa entender que nós estamos com os anjos ao nosso redor, mas ao nosso redor tem demônios querendo que a gente perca tudo, querendo que a gente enlouqueça, querendo que a gente faça as coisas. Não, Deus me deu o livre-arbítrio, então vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, o corpo é meu, tudo é meu. Não, você é propriedade exclusiva do Senhor. Não faça nada sem falar com Ele. Se eu disser para vocês que eu não corto nem o cabelo da Débora aqui, que ela me conhece, nem o meu cabelo eu corto sem perguntar para Deus. Há 2 anos atrás eu fui ungida pastora e Deus falou para mim que não era para eu cortar meu cabelo enquanto eu não fosse ungida. E eu fiquei durante uns 2, 3 meses, a Jana ainda sabe disso. Eu andava como se as mãos de Deus estivessem nas minhas costas. Eu andava e eu sentia o peso do cabelo como se fosse a mão dele dizendo: vai, filho, pode ir, eu sou contigo. Foi um mistério que eu vivi, eu e ela. Eu falei: Jana, eu estou sentindo a mão. Eu estou, amiga, eu sinto a mão me tocar nas costas, na altura do meu cabelo. Não era aqui, era na altura do meu cabelo, como se ele dissesse: vai. Foi uma experiência maravilhosa. Então eu digo para você: não faça nada sem falar com Ele. Não faça nada sem dizer para Ele: eu posso, eu devo, eu vou, eu fico, eu falo, eu me calo. Amado, se você crê que o teu Deus é invisível, mais real, você precisa conversar com Ele. Você precisa ter uma intimidade com Ele como você tem com aquele que é próximo na tua casa. Se eu falar para você que Deus te conhece mais do que você mesmo, não tenha vergonha de contar as suas misérias, as suas mazelas. Ele conhece cada uma delas e Ele morreu por elas. Ele morreu por elas. Então, mesmo feito do pó da terra, Deus nos deu o privilégio de sentir, de expressar emoções, de fazer escolhas. O livre-arbítrio é poder de Deus. Ele nos deu para tomar decisões. Sabe por que Ele nos deu o livre-arbítrio? Para que você tivesse responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, responsáveis pelas palavras que saem da nossa boca. Eu não falei para vocês que eu tenho certeza que o inferno ficou bravo comigo, porque muita gente chegou e falou: pai, abençoa ela. Pai, ela tem pedido algo, o senhor conhece, tem pessoas aqui que me conhecem na intimidade, e eu tenho certeza que levou essa intimidade diante de Deus. Tem pessoas que conhecem o pastor Wilson, imagina os filhos, a esposa. Ontem, o céu estava aberto para as nossas cabeças. E quando for o dia do teu aniversário, o céu vai estar aberto. O céu vai estar aberto. Você conecta com as pessoas e fala: ora por mim. Pode declarar palavras de Deus, porque eu quero. Eu quero.
tem para a tua vida. Amados, o livre-arbítrio é uma decisão. Abraão, ele decidiu obedecer. Roneide decidiu por muitos anos desobedecer. E o preço foi alto. Quase custou a minha vida. Por Adão ter obedecido, ele conseguiu a vida do filho de volta. E eu, por ter desobedecido, eu quase perdi a minha vida. Trouxe um desgosto para minha casa que vocês não têm ideia. Muito, muito. Eu me arrependo muito. Eu oro muito. Eu sempre peço perdão para o Senhor. Porque o desgosto que eu trouxe para o coraçãozinho da minha mãe foi muito grande. Mas hoje, fazendo a escolha certa, está aqui sentadinho e feliz da vida, porque o propósito de Deus tem se cumprido na minha vida. E eu quero que a tua família te olhe e diga: verdadeiramente o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. O propósito tem se cumprido. E eu vou falar para você: para o propósito se cumprir, você precisa viver o processo. Precisa viver o processo. Eu tenho pessoas que falam para mim: a tua maneira de orar, a tua maneira de falar é forte. Sabe por que é forte? Porque as batalhas que eu venci, ninguém sabe. E as batalhas que eu venci, se eu tivesse ficado chorando, eu estaria lá ainda, de joelhos chorando. Existe o tempo do choro, mas existe o tempo de você se levantar e guerrear. Existe o tempo de você tomar a decisão. Você é responsável pelas suas decisões. Jonas, ele decidiu desobedecer. Ele não ouviu a voz do Senhor. Aí quando fala que ele foi engolido por um grande peixe, você fala: misericórdia, abençoa. Eu não fui engolida por um grande peixe, você também não. Mas tem situações que faz assim com nós, ó. Pega a gente num de repente que você não sabe nem o que fazer. Pega a gente numa angústia, num medo. Quem aqui já teve medo? De não ter vontade nem de sair dentro do quarto. Esse é um grande peixe que vem. São as situações grandes, são os problemas grandes, são as situações difíceis que vêm. Nós precisamos, em nome de Jesus, saber tomar decisões certas e entender que somos vaso nas mãos do Almeida. Mas também entender que Ele não deixou de cuidar de você, mesmo em meio a tantas situações difíceis. Adão e Eva, eles tomaram a decisão errada. Decidiram desobedecer. E o preço também foi alto. Por isso eu declaro sobre a sua vida obediência. Eu declaro sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus ministrando você em todo momento que você for tomar decisões. Lá no Salmos 32:8 diz assim. Eu não sei qual que é como é que fala? A tradução eu não sei, mas ele diz assim, coloca para mim, por favor. Salmos 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Amados, nós temos um Deus. Ele está falando para mim e para você: filha, se você me chamar filho, se você tiver intimidade comigo, se eu for teu pai, como o louvor que nós cantamos aqui, eu te instruirei, eu te ensinarei o caminho que você deve seguir. Por que a gente tem que pegar caminhos errados? Por que nós teimamos em querer pegar atalhos? Não pegue, não ouça as vozes do mundo, ouça a voz de Deus, ouça a voz do céu. Na intercessão aqui de segunda-feira de manhã, eu falei para as mulheres que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Eu falei para elas: é um perfume importado do céu, é o perfume dele. Deixa ele te instruir, deixa ele falar. Quando você estiver no seu tempo de oração, para um pouco. Nem sempre é para você ir lá no seu quarto, fechar a porta e falar. Ouça um pouco. Vocês sabem que às vezes eu entro no meu quarto porque eu não oro, eu só ouvo.
Vocês sabem que às vezes eu entro no meu quarto, eu não oro, eu não louvo, eu só choro. Eu sou intercessor. Assim como vocês. Fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Assim como vocês. E nem por isso eu tenho que chegar no meu quarto e abrir. Não. Às vezes é necessário o silêncio. Às vezes é necessária a quietude. Às vezes é só chorar. Ele diz na palavra dele que ele colhe as nossas lágrimas. Então não tem o porquê da gente se preocupar, ser tão eloquente, entrar lá dentro do quarto. Não. Onde for necessário, dobre os seus joelhos. Onde for necessário, gaste tempo. Às vezes você pode me dizer, eu não tenho tempo para orar. Arrume. Nós temos 24 horas gratuitas dadas por Ele todos os dias. Então que você dê 2 horas e 40 minutos. É muito. Comece em 2 minutos. Comece em um tempinho. Mas tenha tempo com Ele. Tenha tempo com Ele. Tenha tempo. O livre-arbítrio é abordado de várias maneiras. Não está escrito livre-arbítrio na Bíblia. Mas em alguns versículos nós conseguimos entender o que Deus está falando. Olha o que Ele está falando sobre escolhas. Então escolha servir a Deus. Escolha estar na presença de Deus. Escolha. Hoje nós tivemos uma escolha. Vir aqui ou ficar em casa, no friozinho, debaixo da coberta. Nós escolhemos a melhor parte. E o que eu quero que você entenda é que as nossas escolhas, olha o que diz lá em Deuteronômio 30, 19 e 20. Deuteronômio 30. Então deixa Ele te instruir, deixa Ele falar no teu coração, deixa Ele fazer os seus planos. A palavra do Senhor diz em Provérbios que nós fazemos planos, mas quem executa é Ele. Faça planos. E se os seus planos forem de acordo com a vontade dEle, todos vão se realizar. E olha o que diz Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. É escolhas, é livre-arbítrio. Ele está falando para mim e para você. Eu tomo hoje por testemunha contra vós de que eu tenho, quer dizer, Ele tem proposto todos os dias vida ou morte, bênção ou maldição. Quem faz essas escolhas? Ninguém pode escolher por mim. É você, sou eu. Aí Ele ainda deixa para a nossa descendência. Te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele está te dando conselho. Filho, eu te apresento todos os dias bênção e maldição, morte e vida. Mas escolhe, me ouça. Se você me ouvir, você vai entender qual que é o meu conselho. A Bíblia inteira é um Deus que te ama, te dando conselhos para fazer as melhores escolhas. Quase todos os livros da Bíblia falam sobre escolhas, sobre livre-arbítrio. Aí o 30, o 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Eu quero que você repita comigo. Pai, em nome de Jesus, blinda os meus ouvidos. Em nome de Jesus, cala as vozes do mundo, para que eu ouça a voz do céu, a tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu concordo com a oração dos seus filhos. Eu ligo na terra e peço, eu ligo no céu. E amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Quer ter vida? Quer viver vida em abundância? Eu acabei de falar para vocês que era para eu ter morrido com 16 anos. Eu fiz ontem 52 anos. Isso não era o plano de Satanás. Era o plano de Deus. O plano de Deus era que eu me casasse. O plano de Deus era que eu tivesse filhos. O plano de Deus era que eu fosse vovó. O plano de Deus era que eu fosse pastora. O plano de Deus é que eu vá para o céu. Amém? Assim é o plano de Deus.
Mas aqui Ele quer que a gente também viva uma vida plena, uma vida abundante, uma vida boa. Ele não quer que ninguém morra prematuramente. Eu ia morrer prematura. Uma menina de 16 anos, uma criança. Hoje está mais elevado as coisas. Mas uma menina de 15, 16 anos, que sabe da vida. E Deus teve misericórdia. Então aqui Ele diz, pois Ele é a tua vida. E eu digo para vocês, Ele é a minha vida. Se hoje eu tenho fôlego de vida, se hoje eu estou aqui falando para vocês, testemunhando o que Deus fez na minha vida, é porque Ele é a minha vida e Ele é a tua vida. Então, independente do que estiver acontecendo na sua vida, entenda, Ele está no controle de todas as coisas. E o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, que lhes havia de dar, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais. Eu quero ler ali, ó. Pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Quer ter vida longa? Existe um versículo que ele tem uma promessa: honra teus pais, para que se prolongue os seus dias. Eu quase morri por não ter honrado a minha mãe. Na minha última atitude de desobediência, ela disse para mim: não vá. Ela saiu por uma porta na outra, eu já estava com todos os planos. Eu desobedeci, eu poderia ter morrido, mas eu tive alguém que orou por mim. E eu quero declarar que você vai gastar a sua vida orando por aqueles que você entende que estão perdidos, orando por sobrinhos, por marido, por filhos. Não importa, gaste a sua vida orando por eles. Gaste a sua vida. Em Romanos 2, 6. Quero ler só mais coisa aqui. Romanos 2, 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra, paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Se você fizer o certo, vai dar certo. Se você for uma pessoa boa, você vai colher frutos bons. Mas se você for uma pessoa má, se você tiver um coração contaminado, a palavra de Deus fala: tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós temos recompensa, nós servimos a um Deus que Ele tem recompensa quando nós obedecemos, quando nós caminhamos no caminho certo. Não pegue atalhos. Não pegue atalhos. Em Romanos 8, 28 diz assim: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É todas as coisas. Pastora, mas você não sabe como está difícil. Mas é todas as coisas. Está difícil? Vai ficar fácil. Está fácil? Pode no outro dia ficar difícil. A nossa vida é uma constante mudança. A única coisa que não pode mudar em nós é a nossa fé e certeza que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos a um Deus que faz nova todas as coisas. Eu gostaria de chamar o louvor para estar cantando um louvor para nós. E eu gostaria, em nome de Jesus, que nós possamos nesta noite entender que a fé está no céu quando o pecador se arrepende. E pela tua vida, que se arrependeu, através da sua vida, toda a sua família pode ser liberta. Mas eu estou passando por muita luta, eu fui a primeira e cheguei. Não importa. Eu tenho lutado pela minha família, porque eu tenho meus tios, eu tenho minhas tias, mas na minha casa eu fui a primeira. E eu oro por todos eles. E você precisa se colocar como um vaso de honra nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque mesmo sendo barro,
Ele deixa você carregar o tesouro mais precioso que Ele tem, o Espírito Santo de Deus. Nós carregamos Ele. E eu quero que você se levante, eu quero que você coloque a mão no teu coração, porque eu quero orar por você. Eu quero pedir para que o Senhor ministre ao teu coração de que a tua vida é preciosa. Meu amado, nós não somos melhor que ninguém, mas nós somos únicos diante dos olhos dele. O Senhor nos fez diferente, porém Ele nos ama igual. E eu quero orar por você, eu quero que você ouça esse louvor que nós vamos cantar agora, porque eu quero que você gaste a sua vida. Eu quero que você entenda que se Ele arrancar algo de você, ou para você chegar aqui, foi arrancado algo de você, ou algumas coisas, entenda, quando Ele tira, é porque você não precisa mais, ou é porque não tem valor. Então nós vamos cantar um louvor que diz: é